E como reconhece o próprio juiz Sérgio Moro, abre aspas, é imprevisível. Fecha aspas. Para analisar o estado atual e os rumos da Operação Lava Jato, os impasses e as polêmicas, estão aqui comigo Heloísa Machado, professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, coordenadora do Supremo em Pauta. E Davi Teixeira de Azevedo, professor de Direito Penal da USP e advogado criminalista. Sejam muito bem-vindos. Nós somos aqui uma constitucionalista e um criminalista, e são as duas coisas justamente que entram aqui em choque o tempo todo, que fazem as pessoas tentarem entender o tempo todo quais são as questões que estão em julgamento. E eu queria só começar pedindo um comentário de vocês sobre o que aconteceu no Senado, com digamos, a não aceitação da punição, das medidas cautelares e do afastamento que o Supremo, a primeira turma do Supremo, segunda, né? Primeira turma do Supremo tinha decidido em relação ao senador Aécio Neves. Quer dizer, a Constituição, a política, alguém perdeu, alguém ganhou nesse processo? Olha, esse caso, eu acho que ele expôs o que há de mais complicado na Lava Jato e no Supremo Tribunal Federal, né? A Lava Jato tem se mostrado bastante frágil quando chega e tenta atingir o núcleo de grandes poderosos, de ministros, de senadores que ainda têm o mandato, né? E expõe a fragilidade do Supremo, que acaba se contradizendo em decisões anteriores que foram em outro sentido, né? Então a sessão de hoje do Senado, que de certa maneira só aconteceu porque o Supremo assim permitiu, não é? Deu essa vantagem para o Senado eventualmente afastar ele mesmo, o Aécio, acabou gerando aí uma queda de braço entre Supremo e Senado, onde o Senado pode sair enfraquecido na opinião pública, mas sai fortalecido frente ao Supremo. E o Supremo sai super desgastado depois de ter afastado o Eduardo Cunha do seu mandato sem nenhuma dessas garantias, e algo que é inconstitucional, que não existe previsão constitucional para isso, né? E após também o episódio do Delcídio. Então, eu acho que nessa confusão entre Supremo e Senado, o Supremo saiu perdendo e o Senado, ainda que a opinião pública não goste, fez o que queria fazer. Quando o Supremo sai perdendo é porque a Constituição também saiu perdendo, né? Eu sei que a sua área é penal, mas é o que sai em jogo, né? Eu acho que a Constituição saiu ganhando. Eu acho que o equilíbrio entre os poderes saiu ganhando. Eu acho que a divisão de poderes foi prestigiada. O artigo 53 da Constituição Federal diz que o senador só pode ser preso, portanto, uma medida cautelar. E na época da Constituição não existiam as outras medidas cautelares, tornozeleira, etc. O senador só pode ser preso, ou seja, só pode ter uma medida cautelar se houver flagrante delito de crime inafiançável. É isso que diz a Constituição. O crime é inafiançável? Não. Havia flagrante delito? Não. O Supremo poderia mandar prender ou dar qualquer outra medida restritiva? Não. O Supremo pode, no próprio artigo, o Senado pode, no próprio artigo 43, havendo denúncia criminal, ou seja, Aécio está sendo processado. Parar a ação, né? O Supremo pode, o Senado pode parar a ação. Ora, se o Senado, no equilíbrio entre poderes, pode parar uma ação penal, que é o principal, o Senado, claro, tem a última palavra a dar ao que é instrumental, que é uma medida cautelar. Mas então a gente chega aqui na Constituição de novo. A Lava Jato está provocando inovações além da conta? Está, e não só a Lava Jato, né? Quando a gente pensa nas maiores críticas à operação, que é o uso abusivo de prisões preventivas, o episódio das delações, a gente tem que levar em consideração que o judiciário brasileiro, em geral, é um judiciário que prende muito e prende mal,
né, que condena mal. Então, nesse sentido, a Lava Jato não é em si algo extraordinário. Ela só é contaminada pelo que o judiciário já faz e que faz muito mal, que é prender provisoriamente muito e prender mal crime ao comum, final. No crime da rua, exatamente, né? No crime da rua, nos pequenos traficantes, sobretudo, que fazem parte da maior massa de encarcerados, né? Então, se você for pensar por esse lado, a Lava Jato tem problemas que são comuns ali ao restante do Poder Judiciário, né? Mas não é porque ela tem problemas que também os avanços que foram obtidos têm que ser desconsiderados, né? Eu acho que a gente tem que separar e acho que faz formidável desses 3 anos e meio, parte de um né? aprendizado institucional, inclusive em relação às colaborações premiadas, que na minha opinião são um bom instituto. A gente sempre reclamou muito que se prendia para não investigar, né? E as colaborações são uma maneira de conseguir uma instrução processual com menos violência. Como professor de penal, o senhor sabe muito bem que a maior queixa sociológica no Brasil é essa, de que se prendem os mais pobres, os que não conseguem ter boa defesa, e os poderosos de alguma maneira escapavam, seja pelos vários recursos, até o trânsito em julgado, que era uma coisa praticamente infinita, até o fato de que com boa defesa se consegue anular rapidamente processos mal feitos. Então, essas inovações não são necessárias para alcançar os mais poderosos. Esse não seria um mérito da Lava Jato? Ou o fato de que se atropelou o devido processo legal vai contaminar, digamos, o nosso sistema jurídico? Eu acho que os poderes do Estado, os órgãos do Estado sofreram uma degradação. O que se quis e se quer com a Lava Jato, o que se está a fazer é uma espécie de degradação, uma espécie de socialização da miséria. Assim como os menos favorecidos, as pessoas da base da pirâmide, tinham uma justiça injusta, tinham prisões ilegais, sofriam as misérias de um processo penal. A visão da Lava Jato devemos dar igual tratamento àqueles que estão no vértice da pirâmide. Ou seja, devemos também suprimir-lhes a garantia, devemos também decretar-lhes a prisão, de modo a que, se estabelecendo uma ética pragmática, os fins justifiquem os meios. Ou seja, o combate à corrupção justificará prisões processuais ilegais. A erradicação da corrupção, o que é uma utopia, não vai acontecer, não se consegue erradicar o crime, nenhum tipo de infração criminal. Mas se pode produzir o temor, né? Diminuir, o que se pode fazer é diminuir a níveis razoáveis. Mas o discurso é de erradicação. Não se podem tolher as garantias e direitos fundamentais. Lava Jato prendeu-se para delação? Evidentemente prendeu-se para delatar. Depois de delatar, feita a delação, ou sabendo o Moro de que determinadas agentes que haviam tido a prisão preventiva decretada e busca apreensão, iniciaram tratativas com o Ministério Público, o que fez ele revogou a prisão preventiva. Então, foi utilizado como um instrumento, a prisão preventiva, para obtenção de delação. Mas o juiz Sérgio Moro sempre diz isso e repetiu na entrevista para o Gerson Camarote aqui da Globo News, que a imensa maioria desses colaboradores estavam em liberdade quando fecharam seus acordos. Então, que não seria verdade que que a prisão pressionaria pela delação. Você concorda com isso? Porque essa é uma das principais críticas que a advocacia faz ao processo da Lava Jato em Curitiba, né? Olha, eu não tenho dúvidas de que houve abuso em relação às prisões preventivas, né? O que seria um caso de abuso? A gente pode considerar, por exemplo, a prisão, que não foi nem preventiva na época, do Mantega, né? Que inclusive gerou um mal-estar enorme. Foi uma condição coercitiva, né? Foi uma condição, mas é um tipo de prisão, né? Foi uma condição coercitiva, estava no hospital, gerou aquele estresse todo, né? Você teve a prisão provisória, eu acho que a mais simbólica, que foi a do Marcelo Debrecht, né? Durando um período desarrazoado, né? Mais de ano, né? Foi mais de ano, até né? A delação. Mas ao mesmo tempo